Show de bola! Estamos começando. Estão me vendo? Parece que sim! Estamos começando mais uma live, meus queridos! Como vocês estão? Deixa eu ver aqui o áudio se está bem. Show de bola! Parece que está tudo tranquilo. Vamos chegando aqui para nossa live de hoje, que hoje eu tenho uma notícia que para mim é uma grande notícia. Não sei se para você aí, quão empolgado você está, mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma decisão que eu tomei na minha vida pessoal, falar um pouquinho aqui de como isso afeta o nosso canal. E eu quero falar aqui sobre o Júnior Lima, que tem estourado aí recentemente, nessa última semana. Júnior, ex-Sandy Júnior, né, irmão da Sandy, ele lançou agora uma carreira solo no mundo do pop de novo. E isso tem sido algo assim, não sei, espalhafatoso, grandioso, maravilhoso, não sei dizer. Mas ele tem realmente causado muito sucesso aí com essa sua carreira solo, com o seu álbum de nome também solo. E aí eu quero trazer um pouquinho, porque o Júnior ele deu algumas entrevistas que me chamou muita atenção. Eu falei caraca, velho, o testemunho que ele traz da vida dele, dos porquês que ele tomou essa decisão, os motivos, sabe? E como que tudo foi acontecendo, isso me chamou muita atenção mesmo. E é por isso que eu vou pegar esse testemunho aqui do Júnior, o que ele falou, vou analisar um pouquinho aqui, não só com a minha própria vida, mas vou ler aqui uma escritura, na verdade, onde a gente vai estar refletindo, né, sobre a nossa temática aqui de hoje. E eu vou trazer também, para exemplificar tudo isso, um cara chamado Francis Chan. Não sei se você conhece esse pastor ou não, é um pastor norte-americano. Vou falar brevemente quem ele é, por que eu estou trazendo ele aqui para fazer esse link entre o Júnior Lima, entre minha própria vida e, enfim, espero que possa te ajudar. O tema geral do que a gente vai estar falando aqui hoje é lições de vida. Basicamente, quero compartilhar um pouquinho da vida do Júnior, da minha vida, da vida do Francis Chan e te encorajar com questões que eu acho que aqui são similares e que eu acho que em Deus, que Deus está se revelando de diversas maneiras, né? Deus se revela de diversas formas na nossa vida. Então eu espero que possa te encorajar essa nossa live de hoje. Hoje um pouquinho mais pessoal, talvez até um pouquinho mais rápida, não sei. Vamos ver aqui como é que vai ser. Mas eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Se você está gostando, gente, por favor, já deixa aqui o seu like, o dedinho abençoado, porque esse dedinho aqui, ele é abençoado, rapaz. Esse dedinho aqui, ele faz milagre nesse mundo do YouTube. Então, por favor, coloque aqui o seu like, se inscreva no canal e, é claro, também não deixe de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua igreja. Enfim, vamos juntos aqui aprender com a vida uns dos outros, beleza? Essas lives aqui que eu tenho feito, gente, enfim, elas têm esse objetivo, sabe? De pegar coisas que acontecem no nosso dia a dia, situações, notícias, celebridades ou questões assim, que às vezes a gente não percebe, mas tem vários princípios, vários valores espirituais por trás do cotidiano, digamos assim. Então esse é o propósito dessas nossas lives aqui, toda semana. Hoje é a 20ª semana de lives, todas as semanas, sem parar. Galera, 4 meses e meio, um pouquinho mais de 4 meses e meio aqui com vocês, toda semana discutindo um assunto da vida cotidiana e trazendo coisas espirituais. Eu espero que vocês estejam gostando, mas hoje tem novidades. Hoje temos notícias de onde esse canal está indo, do futuro dessas lives aqui, e eu espero que você goste. Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu preciso da minha colinha aqui perto de mim, senão eu vou esquecendo aqui das coisas de falar, eu fico me empolgando aqui. Então, beleza. Já chegou todo mundo? Tem mais alguém aí? Vamos ver, deixa eu ver se o pessoal tá chegando. Enquanto vocês estão chegando aí, pessoal, quem tiver aí já vai dando oi. Quem tá aí já vai dando oi. Vamos pro nosso grande, slide aqui, começar com o nosso slide, Júnior Lima, Francis Chan e o fim das minhas lives. Pois é, tá aqui o maior spoiler dessa live aqui, que eu vou explicar para vocês algumas decisões e por que eu tô decidindo
acabar com as minhas lives semanais. Eu sei que muita gente está gostando, eu sei que muita gente curtiu aqui essas lives, muitos amigos, muitos parentes, pessoas da igreja, de fora, comentaram, encorajaram, enfim. Eu sei que vocês, eu sou muito grato de verdade pelo apoio de vocês, mas essas lives elas vão ter que chegar ao fim, infelizmente, tá bom? Vamos lá explicar logo. Primeiro, vamos entrar no assunto principal, vamos entrar aqui na vida do nosso Júnior Lima, que lançou aí o seu álbum solo. Quero mostrar para vocês aqui brevemente, gente, umas notícias. Olha isso aqui. Júnior Lima lança seu primeiro álbum de carreira solo após o fim da dupla com Sandy. Gente, é sério. Uma notícia dessa não faz tanto jus ao Júnior, né? Porque o Júnior, mesmo depois do fim da dupla Sandy Júnior, ele é um cara que, se você conhece um pouco da carreira dele, da vida dele, é um cara muito bom produtor, muito bom músico, instrumentista. Ele continuou trabalhando, ele teve outras bandas, chegou a ser premiado por vários trabalhos que ele realizou. O cara não ficou parado não, o cara continuou se desenvolvendo, ele não teve um hiato assim, saiu do Sandy Júnior, morreu e agora tá voltando, não. Ele sempre esteve envolvido no mundo da música, com muita gente boa, né, produzindo muita coisa. Eu não ouvia muitas coisas dele nessa nova fase, porque era um estilo do qual eu não tenho muita conexão, mais voltado para música eletrônica e coisas assim. Mas enfim, ele é um cara que continuou muito ativo. O fato é que depois de tudo isso, depois de uns anos, ele decide voltar para o pop e voltar ali para de uma forma solo, né? Sem a sua irmã e sem nenhuma outra banda ali ao redor. E o porquê dele fazer isso é a grande questão que eu achei bem interessante. Primeira vez que eu vi essa entrevista foi nesse site da Hugo Gloss aqui, né? Ele fez uma entrevista exclusiva com o Júnior. E eu, sinceramente, galera, tava passeando no Facebook. Pois é, você pode até me julgar pela minha idade, não sei, mas eu gosto do Facebook. Facebook para mim não morreu, é uma das melhores redes sociais, eu gosto bastante do Facebook. E eu tava lá navegando no Facebook e aí apareceu essa notícia, eu achei interessante porque eu sempre fui muito fã do Sandy Júnior, né? Quando eu era criança, eu gostava muito deles. Já até fiz uma live aqui falando sobre a separação, o divórcio da Sandy, né? Então eu vou deixar até aqui nos cards ou na descrição aqui, se você quiser acompanhar o que eu falei, a minha opinião sobre essa questão do divórcio, que nessa live até trazendo esse ponto, né? Nessa live eu não falei apenas do divórcio da Sandy, mas eu falei do divórcio, né, da separação de diferentes celebridades. A gente falou lá desde Luísa Sonza nossa, falei tudo errado agora, mas enfim, desde ela com o Chico, falamos do Thiago Nigro, falamos de outras celebridades, não só do Brasil, mas do mundo. E essa onda, sabe, parece que ficou moda, né? Esse negócio de divorciar e tal. E eu não tô falando que isso se relaciona diretamente a Sandy, né? Na live lá eu explico direitinho. Mas é uma questão que a gente precisa entender, né? Qual que é o propósito do casamento? Qual que é a importância do casamento? Quais são as questões que a gente deve divorciar ou não? O que a gente deve estar pensando nesse momento? Enfim, são vários pontos que eu trago ali com base num contexto geral, né? Sobre grandes celebridades, casamentos muito antigos e tal, que se acabaram, né? E que acabaram chocando todo mundo que ficou acompanhando isso. Não sei porque eu fiz esses parênteses, enfim, gente, vai lá assistir a live que eu acho que você vai gostar se você curte esse tipo de assunto, né? Mas voltando aqui para a nossa notícia, primeira vez que eu fiquei sabendo dessa entrevista foi no site do Hugo Gloss, uma entrevista super bacana. Eu nunca tinha visto o site do Hugo Gloss, esses sites de celebridades e tal, eu nem vejo muita coisa assim. Mas aí depois eu fiquei sabendo que eles fizeram essa entrevista foi um vídeo, né? Eles gravaram um vídeo, tá lá no YouTube. Eu vou mostrar alguns pedaços dessa entrevista aqui do Hugo Gloss com o Júnior, mas antes, no domingo, no Fantástico, no Faustão, ó, no Fantástico, o Fantástico também fez uma matéria sobre o Júnior. E eu achei esse trechinho da matéria bem legal, porque eu acho que dá uma introdução bacana para o que está acontecendo com o Júnior. Vamos aqui comigo, vamos dar um play aqui, só para a gente ouvir rapidamente, brevemente, o que o Fantástico está resumindo aqui da história dele. A vontade de lançar uma carreira solo surgiu há 4 anos.
Tá cada vez mais difícil não poder te Espero que eu não tome bloco aqui com essas músicas. Em 2019, Júnior e a irmã Sandy se reuniram para comemorar os 30 anos de carreira. O reencontro da dupla, que começou com os dois ainda muito pequenos e estava separada desde 2007, causou comoção entre os fãs. Mais de 600 mil pessoas lotaram os estádios, o que rendeu à dupla a segunda turnê mais lucrativa no mundo naquele ano, atrás só de Elton John, e fez Júnior se redescobrir como artista. Durante todo o processo ali, nos shows, me vinha muito essa reflexão de que eu estava distante de mim, assim. E sabe essa sensação de, caraca, eu sou isso, sabe? Eu sou um artista do pop, eu não posso estar tão distante da música pop. Eu tinha parado há muito tempo, anos e anos e anos sem dançar. E aquilo foi tudo me dando tanto prazer, e me ver ali também cantando e com o público cantando as minhas músicas, coisas que eu tinha composto. Não é fácil viver assim. Depois do fim da dupla, Show de bola! Galera, rapidamente aqui, né, pra gente entender, dar um panorama aqui sobre essas decisões do Júnior e tal. Opa, pronto, voltamos. Então, galera, é interessante a gente ver, porque o Júnior, ele vai falando durante a sua entrevista no Fantástico e também lá no Hugo Gloss, ele vai falando do quanto que, ao sair da dupla Sandy Júnior, ele trilhou um caminho musical que fez ele se envolver com a música de diferentes maneiras, ora como produtor, ora como um baterista tocando ali, às vezes ele cantava, mas em nenhum projeto ele fazia todas as coisas. Ele cantava, dançava, ele realizava ali tudo aquilo que ele podia realizar. E isso mexeu muito com ele, porque a princípio ele não estava nem pensando em voltar, né? Tem um documentário do Globoplay falando sobre não só esse show que eles fizeram, que foi um histórico no mundo, né? Como o próprio Fantástico falou, foi a maior turnê do ano de 2019, né? Atrás apenas de Elton John, venceu Beyoncé, venceu um monte de gente que fez turnê naquele ano, mas eles ali conseguiram realmente números estrondosos no Brasil, né? Então é interessante a gente ver que o Júnior, ele nem queria essa turnê no início de conversa, né? E ele teve que ser convencido ali pela irmã e tal, porque ele sempre teve muita questão com relação a alguns traumas, né? Ele sempre foi muito aberto com isso, da relação dele com a mídia, com a fama, né? A maneira como as pessoas criticavam ele. Então, teve muitas coisas assim que ele teve que lidar ao longo da vida dele. Ele não queria voltar para revisitar esses traumas, né? Mas enfim, depois de tantas questões, ele foi lá, ele fez lá o show e tal, e aí ele se viu novamente sendo o artista completo que ele é, né? No sentido, ele se viu dançando, cantando, compondo e fazendo várias coisas que ele consegue fazer, mas que ele não estava realizando nos últimos anos. E aí ele percebeu, caraca, isso aqui é bom, isso aqui me preencheu, isso aqui foi legal para mim, me deu significado, me deu propósito, né? E ele viu também, né, o amor dos fãs, do público e tal, e aí ele queria ali retornar a ser esse artista, né, esse artista completo, né, que ele é. O cara realmente é um grande artista brasileiro aí dentro de todas as pessoas que temos hoje no Brasil, né? Mas enfim, ele falou isso, e aí veio a pandemia 2020, ele teve um momento bastante difícil na pandemia, ele começou a ter alguns princípios de depressão naquele lockdown, e com medo de perder os pais, medo de perder pessoas. Isso mexeu muito com ele, até que um dia o Chororó, o seu pai, né, caso você não saiba, Sandy Júnior são filhos do Chororó, né, também ali da banda Chitãozinho e Chororó. E o Chororó, ele enviou uma música lá para ele, e aí através daquela música ele foi se conectando com o pai, se conectando com a letra, se conectando com ele mesmo, e aí ele começou a produzir incansáveis músicas até surgir esse álbum aqui. Gente, esse álbum, se eu não me engano, ele demorou cerca de 1 ano para ser feito. Ou seja, ele está 1 ano produzindo, pensando, repensando essas músicas, e a gente vai ouvir um pouco mais dessa história aqui na entrevista que ele deu ao Hugo Gloss, onde ele fala com as próprias palavras dele um pouco desse processo que eu falei aqui para vocês. Vamos ver aqui rapidinho. Opa!
Desculpa, eu achei que tava aparecendo aí. Agora sim. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bora. Foi porque eu me senti muito bem ali naquele ambiente, tanto musical, no sentido de pop, de me ver nesse contexto, dançando, cantando ali na frente, tipo, exercendo tudo que eu já tinha aprendido, sabe, assim, porque eu sinto que nos outros projetos que eu tive, após o término da dupla, eu sempre usei parcelas do que eu tinha a oferecer como artista, assim, sabe? Então, numa eu tava só como baterista, no outro eu tava ali tocando umas coisas, produzindo, mas eu não cantava, não dançava. No outro, enfim. E ali eu me vi existindo por completo, assim, e preenchido. Isso estava me preenchendo muito, assim, já desde os ensaios, eu me percebi nesse contexto, com banda, com os amplificadores, com, escolhendo guitarra, pedaleira, qual que vai ser o timbre para tal coisa, o que que eu vou tocar, o que que o fulano vai tocar. Toda essa criação do show, tudo isso me encanta muito e é um lugar muito confortável para mim. É onde eu me sinto muito em casa, assim. Até daí a brincadeira do De Volta para Casa, sabe? E aí na turnê eu tinha profundas reflexões em cima do palco, assim, durante o show, sabe, assim. Sabe, tipo, mano, o que que eu tava fazendo longe disso? Ah, esse é o meu lugar, eu sou isso. E aí eu ia embora pro hotel depois do show e não conseguia dormir, passava a madrugada inteira com a cabeça a milhão, assim, mesmo, eu não conseguia dormir. E aí foi começando né, nas reflexões, aí começa a me vir um pensamento, mas e se eu fizesse uma parada assim? E se eu encerrasse então o Manimal, que era o meu projeto que eu tinha na época, de música eletrônica? E se eu encerrasse esse projeto? Cara, eu não posso sentir tudo isso e voltar para a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era no início dessa turnê. Tipo, coisas aqui dentro mexeram. E isso tudo foi ficando muito, muito claro, sabe? Muito evidente, assim. E aí foi inevitável, eu tive que fazer esse movimento, assim. Acho que até por uma busca de realização, de eu me sentir inteiro de novo. Show de bola, galera. Eu quis frisar, né, esses pontos e tal. Eu sei que algumas coisas que ele disse eu já também tinha falado, mas o que eu acho de interessante aqui nesse testemunho de vida aqui do Júnior, nos motivos dele, cara, é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, para a nossa vida cristã, para mim e para você, nós que somos cristãos, e a gente entende o potencial e o chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente vê Deus nos incentivando a ir, a falar, a fazer, a pregar, né? a amar as pessoas de diferentes maneiras. E por diversos motivos, às vezes a gente, pela correria da vida, pelo trabalho, às vezes por questões familiares ou de saúde, a gente para completamente de fazer as coisas, de viver com intensidade o Evangelho. E isso aos poucos vai minando a gente continua vivendo, continua ali trabalhando com a música, né? No caso do Júnior, ele continuou ali fazendo inúmeras outras questões, fazendo bandas e músicas e tal, produzindo, mas quando a gente olha para a nossa vida espiritual, né, ele não se sentia completo. E muitas vezes para nós é assim também, a gente não se sente completo, né? A gente tem fases da nossa vida cristã que a gente está ali jejuando, que a gente está orando, que a gente está evangelizando pessoas, ajudando necessitados, e aí do nada a gente para de fazer essas coisas. E aí fica aquele negócio assim meio, pô, tô vivendo, mas não tá certo. Aí quando a gente volta e a gente vê, caraca, faltava isso, nossa, eu precisava viver isso aqui de novo, com essa intensidade. E isso é uma coisa que tem dialogado muito com o meu coração ultimamente, porque não sei o quanto você tem acompanhado meus conteúdos aqui no YouTube, lá no Instagram, né? O quanto você me conhece também pessoalmente, mas é uma coisa que eu tenho sentido também um pouco desse sentimento, porque eu sempre fui uma pessoa
muito envolvido com missão, sempre tive à frente de movimentos universitários, né? Lá em 2 universidades especificamente federais, lá na Bahia e aqui em Brasília. Também sempre fiz muita visitação de casa, tive sempre com muitas pessoas. Então, para mim, o pastoreio, né, de certa maneira, é uma coisa importante. E nesse período da minha vida, foi mais ou menos uns 10 anos, vivendo intensamente, né, esses projetos missionários e tantas outras questões assim de vivência com a igreja. De fato, isso criou em mim uma experiência muito especial, muito bonita na minha história com Deus. Aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, errei muito também nesse processo todo, mas no geral, né, foi muito bom, foi muito bom. Recentemente eu comecei a pastorear a igreja, né? Fui levantado como ministro da minha igreja aqui, da minha igreja local aqui em Brasília. Comecei a fazer faculdade de teologia, né? Me especializando em alguns cursos de teologia. Comecei esse projeto aqui na internet. Então, aos pouquinhos, cada vez mais eu estava ali ficando mais em casa. Hoje eu estou muito em casa, né? Eu não saio mais tanto quanto eu gostaria, não evangelizo mais tanto quanto eu gostaria, não participo de tantos projetos sociais quanto eu participava, porque eu estou aqui em casa, estou produzindo conteúdo, estou produzindo pregações, estudos para a nossa igreja, estou estudando, né, na área da teologia, estou fazendo muitas questões que me colocam aqui dentro de casa. E isso tem mexido um pouco comigo, com a minha vida. Eu não sei se você é assim também, como é que é a sua história com Deus. Mas saindo de mim, saindo do Júnior, querendo te ajudar a pensar algumas coisas. Eu já conversei com muitas pessoas, especialmente pessoas mais antigas na igreja, né, que conhecem a Deus há mais tempo, e eu vejo muito saudosismo às vezes, né? Tipo, nossa, como era bom aquela época que eu jejuava, que eu fazia isso, que eu evangelizava, que eu fazia aquilo. E a pergunta que eu faço para muitas pessoas, e a pergunta que eu faço para mim é: por que você parou? Por que você parou de jejuar? Por que você parou de falar de Deus para as pessoas? Por que você parou de fazer alguma ação de benevolência? Por que você parou de ler sua Bíblia todos os dias ou de orar todos os dias? Aquela pessoa lá do passado é a mesma hoje, num sentido, né? A gente não pode viver de um saudosismo como cristãos. A gente precisa manter esse fogo sempre aceso, sendo guiado por Deus onde quer que Ele queira que a gente vá. Então, muito do que o Júnior ele trouxe, né, é um processo de redescoberta de si mesmo. Ele hoje está com 40 anos quase, né, se eu não me engano. Então ele já está um pouco mais velho, mas ele está se redescobrindo novamente na música. Assim como eu me conecto com ele nesse sentido, né, de me redescobrindo também como líder, como marido, como homem, como cristão no geral, né, e como que eu quero viver a minha vida cristã. Então, nesse sentido, a gente pode perceber, né, que nunca é tarde para a gente voltar a fazer as coisas, voltar a ser intenso com Deus, a realizar coisas que às vezes a gente fazia no passado e que hoje a gente coloca 1 bilhão de desculpas para não fazer. Às vezes é o trabalho, às vezes é a família, mas às vezes pode ser o tempo que você passa no celular, pode ser o Netflix que você assiste sem parar. Às vezes você assiste um canal no YouTube que nem esse aqui, muito mais do que você busca mais servir alguma pessoa no seu dia a dia, na sua realidade. Às vezes você quer ouvir mais notícias e jornal e pessoas falando de política, ideologias e fim do mundo, do que você quer ouvir o seu próprio filho, sua própria filha nas dores e nas lutas que eles estão passando. Gente, isso é muito profundo quando a gente para pensar, né? São questões que eu acredito que eu queria te ajudar a se questionar. Se você está assistindo aqui essa live, né? Essa live, né? Pense mesmo, cara, como é que você tem vivido a sua vida cristã? Esse fogo continua aceso, esse desejo de fazer a vontade de Deus, de ser intenso ali, de usar tudo aquilo que Deus te deu para a glória dele, continua ali fervilhando no seu coração. Enfim, vamos aqui ouvir mais uma parte aqui da entrevista. Vou aqui para o minuto 16:45. Vamos lá, vamos ouvir juntos aqui. Opa, quase, hein? Já ia esquecendo de colocar aqui para vocês de novo. Mas lembrei bem na hora, vamos que vamos. Não é isso? Exato, é. Então a gente juntou uma galera, eu juntei uma turma grande, a gente fez 5 dias de composição, assim, e aí juntando com as 17 lá que eu tinha, eu cheguei a 54 músicas. Meu Deus.
É, É por isso que são 2 volumes? por isso são 2 volumes. Mas não vão sair as 54, vão sair 23 faixas. São 2 interlúdios mais 21 músicas no total, Caramba, né? muita Então coisa. sai 10 agora e o resto no volume 2. Por que você dividiu em 2 volumes? Porque eu achei que era muita coisa para soltar de uma vez, eu não queria desperdiçar. Eu tenho um apreço pelo repertório e eu queria dar um tempo para as pessoas absorverem a primeira parte e depois a segunda parte. Assim, até chegar no lançamento, eu já passei por momentos em que eu queria lançar tudo de uma vez, depois a gente tinha dividido em 4 blocos. Aí, não, acho que é muito, vamos voltar. Então lá chegamos nesse formato de 2 momentos, assim. Claro que Então, aí aqui, gente, é interessante que ele começa falando lá no início ali, né, da fala dele, falando do camp que eles fizeram de 5 dias. Ele chamou vários amigos dele para estar ali, produtores, músicos, pessoas que conhecem ali da música. E o Júnior, gente, já trabalhou com os melhores profissionais aqui do Brasil, desde quando ele era do Sandy, né, da dupla do Sandy Júnior, até mesmo depois. Então ele chamou essa galera toda, ele reuniu galera de peso mesmo para estar ali com ele, para ajudar. Ele ficou 5 dias ali focados nisso. E aí ele fez 54 músicas, cara, mais de 50 músicas ele fez lá. E aí dessas 50 e poucas, ele escolheu 20 e poucas para lançar em 2 momentos. O que é interessante aqui da gente poder parar para analisar e trazer para nossa vida espiritual? Primeiro, galera, ele chamou pessoas para ajudar. Ele não fez esse processo sozinho. Ele não viveu ali isso sozinho. Isso para mim é uma grande lição espiritual. Porque muitas vezes eu e você, a gente passa por situações da nossa vida, a gente tem momentos de altos e baixos com Deus, e a gente fica vivendo a nossa espiritualidade sozinho. E quando eu estou falando sozinho, eu estou querendo dizer assim, de fato, de chamar gente do seu lado, pessoas que te amam, para pagar o preço junto com você. Eu não estou falando de ir no culto todo domingo, até de participar de um grupo pequeno, mas que você ali não tem muito relacionamento com as pessoas. Eu estou falando de amigos ao seu redor que lutam com você, que estão ali no batente, que vão ficar dias se precisar contigo para te ajudar a ter ali uma conexão com Deus tão profunda que vai te fazer produzir muitos bons frutos. No caso aqui do Júnior, produziu 50 e poucas músicas e vai lançar aí em 2 volumes. Então isso eu acho que é muito legal, porque essa lição do Júnior, né, essa maturidade, talvez por estar mais velho, ele já entendeu, olha, preciso de ajuda, preciso dos meus amigos, deixa eu chamar aqui as pessoas. E às vezes a gente não tem essa maturidade, ou esse entendimento bíblico, que eu acredito que seja bíblico também, de olhar para a nossa vida e falar, pô, deixa eu chamar as pessoas. Essa chama do Espírito Santo, esse primeiro amor precisa ser renovado. Essa chama precisa aquecer o meu coração de novo. Deixa eu chamar pessoas, deixa eu convidar a gente para vir aqui comigo e me ajudar a olhar novamente para o Evangelho com alegria, com esperança, com vontade, com sangue nos olhos. Imagina, gente, você fazer isso. Isso é muito especial, muito profundo mesmo. Eu te encorajo a você se deixar se apaixonar novamente por Deus nesse processo todo. E com o Júnior não foi diferente, cara. Como eu falei, foi um ano de produção com os amigos dele e tal. E agora que a gente está vendo o resultado. Mas ninguém viu o processo antes. Ninguém viu ele ali em 2019. Ninguém viu como ele ficou na pandemia em 2020. Ninguém viu 2021 inteiro, 2022 inteiro, ele trabalhando, pensando, reformulando. Então a gente vê isso agora. Então é importante a gente ver que tem um processo que a gente passa, né, também. Isso é legal da gente pensar. E aí quando você vai para ver as redes sociais do Júnior, você vê como ele tá feliz, cara. Ele tá muito feliz, ele tá solto, tá brincalhão. Eu vi aqui no Instagram dele, ó, o Instagram dele já tá aqui com 2 milhões de pessoas. É muita gente, rapaz. E eu vi aqui, cara, é muito engraçado esse videozinho que fizeram. Pegaram um Júnior falso aqui, é um sósia dele. Achei que era a hora finalmente de lançar meu álbum solo. As pessoas falam, Júnior, você mudou. Não, eu só me reinventei. O meu álbum está chegando, já tem pré-save na internet. E quando eu falo que vai ter vídeo exclusivo para quem fizer o pré-save, aí as pessoas me perguntam, esse vídeo exclusivo é com você ou com o Júnior verdadeiro? Vocês acham que o Júnior de mentira ia fazer isso? De volta pra casa! Eu sou o Júnior.
Eu cansei, galera, cansei. Produção, assume pra mim aí. Por favor, assume aí. Tá. Faça o seu pré-save do primeiro disco solo do Júnior, Júnior Solo, e receba um vídeo especial e exclusivo. Legal, né, gente? E aqui ele fez vários vídeos aqui, tal, brincando, a família dele assistindo a reportagem do Fantástico. Muitas coisas aqui que eu não vou passar, porque senão eu vou tomar bloco. Eu acho que eu já até tomei bloco aqui nesse vídeo. Mas você vê ele solto, ele alegre, ele feliz, ele compartilhando, ele dançando, ele sendo ele de novo. Ele reencontrou ali a música dele, reencontrou ele ali. Ele fala até no Fantástico, né, que ele se sente vivo de novo. Depois desse processo, né, de repensar essas coisas. Então, galera, eu queria muito te encorajar aqui, de verdade, a pensar profundamente nesse testemunho do Júnior. Eu sei que não é um testemunho espiritual, eu sei que ele não teve um grande encontro com Deus, porém, mesmo assim, entretanto, né, ele traz ali coisas valiosas. E aqui eu queria ler uma escritura com vocês, que eu acho que essa escritura vai ajudar muito a gente a compreender mais profundamente, biblicamente, esse processo. Lá em Filipenses 2, versículo 5, fala o seguinte, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante esses últimos 2 versículos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Essa é uma escritura aqui de Filipenses muito, muito, muito profunda. Primeiro a gente vê, lógico, né, essa explicação, essa grande explicação desse processo de Jesus saindo dos céus, o Deus Filho vindo à terra, vindo, se humilhando, tornando-se carne para sofrer, para conviver, para se conectar com a gente, porque Deus Pai o enviou, porque Deus Pai amou tanto a nós que fez isso, né? Enviou seu próprio Filho por amor a nós. E aí a gente vê que Deus ele foi fiel a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo mesmo após a morte ressuscitou e hoje está ali assentado ali à direita de Deus e sobre todas as coisas, né? Jesus está sobre todas as coisas, né? Então é interessante a gente ver aqui, primeiro, a humildade de Cristo para permitir ser usado por Deus nesse sentido, como seu filho, né? Para realizar essas coisas. A coragem, a confiança que Jesus teve, especialmente a humildade que Jesus teve de se permitir ser levado por Deus para realizar coisas que eu não sei, né? Talvez coisas que ele nem queria. Se a gente vê ali no Getsemane, por exemplo, Jesus, ele pede, se for possível, afaste-se de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus ele se permite ser guiado por Deus e pelo Espírito Santo, né? Por amor a cada um de nós. E aqui Paulo ele finaliza, né? Ele fala, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não apenas em minha presença, mas agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade. Basicamente, Paulo ele nos convida a ter essa mesma ação de Jesus Cristo, de se permitir ser levado por Deus, de ser como o vento, né? A gente que é cristão, a gente é como o vento, né? Vai para um lado, vai para o outro, para onde Deus quer nos levar. E ele fala que, olha, se deixem ser usados, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, obedecendo a Deus, assim como Jesus Cristo obedeceu, sendo humilde, sendo corajoso, confiando no Pai. E no fim vocês vão receber a promessa, né? Que foi ali prometida por Cristo, né? Vamos herdar, vamos ser co-herdeiros ali do reino dos céus. Então, isso ele fala, olha, vivam uma vida
que os leve, né, que os impulsione nessa direção para fazer aquilo que o Pai deseja que vocês façam. E isso é importante da gente pensar. Muitas vezes, quando a gente se encontra nessa encruzilhada da vida, que nem o Júnior trouxe aqui, né? Que nem eu estou trazendo um pouquinho aqui da minha vida pessoal para vocês, quando a gente se encontra nessa encruzilhada, muitas vezes o que impede a gente de fato, né, se colocar nos caminhos de Deus e seguir esses caminhos é o orgulho. O orgulho de querer, o egoísmo, né? Aquele desejo de querer manter a vida do jeito que ela é, de não querer sair da sua zona de conforto, de querer manter aquilo que você acredita que é certo, e aí você não se permite ser usado por Deus, você não se permite perdoar pessoas, você não se permite servir alguém, ou assumir responsabilidades de liderança, ou assumir responsabilidades que vão te trazer, vão te desafiar a ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor cristão, um melhor marido, um melhor profissional. Você está confortável ali, e aí você fica assim, tudo bem, não quero saber disso. Mas o chamado aqui de Filipenses é, olha, assim como Jesus Cristo obedeceu ao Pai, você também obedeça, se sacrificando, buscando amar Ele mais do que a si mesmo. Lembra daquela escritura que fala para a gente morrer para nós mesmos? Galera, esse é o que a gente precisa fazer, crucificar o nosso próprio corpo, né, carregar o fardo de Jesus, que é muito mais leve que o nosso, e seguir adiante. E aqui eu entro com vocês na história de Francis Chan, galera. Francis Chan, ele é um pastor, vou falar brevemente aqui de quem ele é. Ele é um pastor norte-americano lá dos Estados Unidos. E eu acompanho a história de Francis Chan há um tempo. Ele era um pastor de uma mega igreja. Uma igreja, assim, grandiosíssima mesmo, muito grande. E ele pregava muito lá e tal. Só que o modelo de mega igreja e as coisas que ele via, as dificuldades de se conectar com as pessoas, a dificuldade de fazer um bem maior ali para a comunidade, tinha muitas questões que o incomodavam. E ele começou, né, na sua igreja, ali na sua vida com Deus, a reinterpretar algumas questões do que ele enxergava como vivência do evangelho em si. E aí ele escreveu esse livro Louco Amor, um livro sensacional. Eu já fiz até um curso sobre esse livro, tá lá no meu curso da Udemy, vou deixar aqui o link na descrição. O nome do curso se chama Como Amar a Deus de Novo, ou seja, é um curso voltado, eu pego esse livro Louco Amor, trago outras referências, e assim como o Louco Amor ele fala, e como eu falo também lá no curso, é um desejo de conseguir se conectar com Deus de novo, de amar Ele de novo, de reavivar, reacender esse primeiro amor, essa chama por Deus. E aqui, esse livro aqui é sensacional, eu te encorajo a ler. Se você está tendo dificuldade de viver com intensidade o cristianismo, viver com intensidade o evangelho, leia esse livro. Se você quiser, faça o curso que eu fiz aqui, tá bem baratinho, na faixa ali de uns 20, 30 reais, eu tenho certeza que vai te ajudar. Acima de tudo, ore bastante, acima de tudo, peça ajuda na sua igreja local, acima de tudo, jejue, busque Deus, busque o Espírito Santo, claro, é Ele que vai te guiar nesse processo todo, mas voltando a falar aqui para Francis Chan, ele passou por um processo tão profundo com Deus, de entendê-lo na essência, de amá-lo, de querer compreender que ele se sentiu meio que chamado a sair da mega igreja dele. E aqui eu vou voltar um pouquinho para mim, né, a imagem aqui. Mas aí ele decidiu sair da mega igreja dele. Ele falou, olha, isso aqui para mim tá difícil, eu não estou conseguindo conciliar, não estou conseguindo viver o cristianismo da maneira que eu gostaria de estar vivendo e da maneira que eu entendo que é saudável para a minha vida. Ele fez algumas críticas a mega igrejas e tal, mas ele sempre deixou muito claro, é o processo dele com Deus. E aí ele começou a fazer igrejas em casa, né? House churches, ou seja, igrejas que se reuniam em casas, assim, nos moldes ali até do Novo Testamento, no início da igreja. E essa igreja também começou a crescer. Essa igreja começou a crescer para mais de 5 mil pessoas. As pessoas começaram a vir, a estar, e o nome Francis Chan era o que chamava as pessoas para essa igreja. E o Francis Chan, ele olhou assim e falou, cara,
ainda não é isso. Eu já não estou mais naquela estrutura de mega igreja. Hoje estou aqui numa coisa mais focada aqui em igrejas em casa, né? Mas ainda não é isso. As pessoas vêm pelo meu nome. Ele até fala, eu vou depois passar aqui um trecho de uma entrevista que o Jesus Cop fez com o Francis Chan, mas ele até fala, né, que ele fala, olha, era como se o Espírito falasse mais de mim do que do Espírito Santo. E aí ele decide sair também dessa igreja, e aí ele vai para a China, vai para um campo missionário, agora ele já retornou aos Estados Unidos, mas você vê a busca sincera de obedecer a palavra de Deus, a busca sincera de ser levado por onde Deus quer que o leve. E às vezes vai ser numa mega church, às vezes vai ser numa igreja em casa, às vezes vai ser fazendo um projeto missionário. De diferentes maneiras, Francis Chan está ali sendo guiado pelo Espírito e se permitindo navegar ali por diferentes modelos de igreja, digamos assim, buscando honrar o nome de Deus. Eu realmente acredito muito na sinceridade do coração dele. E aqui eu separei com vocês, para vocês, se vocês quiserem assistir essa live, muito, muito, muito boa mesmo, feita pelo Jesus Cop, falando, né, com o Francis Chan, uma live grande, tem 53 minutos, mas eu separei aqui um minutinho só para ouvir um pouquinho nas palavras do próprio Francis Chan sobre esse processo que ele viveu, né? Então, vamos lá? Reasons. I never felt peace about things being so centered around me, like biblically. I didn't like people coming and, from all over to meet me. And suddenly the church felt like this, I don't know, I was losing touch with my own people. I didn't like that. I didn't like how the church really did talk about me more than they talked about the Holy Spirit. And I didn't like that. I saw what the scripture said about love. It seems like the strongest command in the New Testament is for us to love one another, and how this was how the world was going to know that we're his disciples, by this deep love. And our church, we loved each other, and I would say even more so than the, any mega church I knew of. But was it supernatural? Was it at this level where I'm going, oh, the world's going to look at our love, And so I didn't know how to do that. I didn't know how to get a room, or a group of thousands of people every Sunday to use their gifts, because we don't have that much time, and to get them to know each other, because we don't have the time. And I just couldn't figure out how to do that. And so as much as I tried to change the way we did church, people were getting angry, people were leaving, and some of it was fine, but I got to a point where I think I'm confusing people, I'm hurting people, the church is getting divided. And then I thought, maybe I just don't belong here. And a couple elders brought up the thought that, maybe you're almost competing against yourself. People come to hear you preach, and yet you're wanting them to just go somewhere else in their homes and just love the Word of God and love each other. But you're like, so we may be able to carry out the vision more without you here. In no way am I saying leave. That thought just has gone through my head, and I thought. Interessante, né? Aqui ele está contando essa história dele saindo da mega church, como que foi, né? E ele trazendo essa ideia de que ele não estava entendendo como amar de verdade as pessoas, como amar sinceramente a Deus, como viver o evangelho. E aí é interessante que os elders, né, os presbíteros ali da igreja dele, chega para ele e fala, olha, é melhor talvez você repensar, porque o que está acontecendo, né, aqui está causando ruim. E o próprio Francis Chan, e ele continua falando depois, ele fala, nossa, eu senti o Espírito falando a mesma coisa para mim. E ele começa a se deixar ser moldado. Agora imagina, você, um marido com filhos, sair do seu emprego, né? Eu acho que muita gente às vezes passa por isso, claro, né? Às vezes a gente perde empregos inesperadamente. Mas no caso dele, ele decidiu
sair desse emprego sem qualquer segurança, né? E aí foi ali construindo uma nova igreja, desenvolvendo um novo ministério. E é muito interessante ver como Deus ele vai cuidando e como Deus honra aqueles que buscam de fato amá-lo intensamente, viver intensamente o evangelho. Então é interessante isso, galera, da gente poder tá pensando mesmo, né? Porque eu sinto que isso pode nos ajudar demais ao ver a vida do Júnior, ao ver a vida do Francis Chan. Contei um pouquinho aqui da minha vida para vocês, o quanto que é essencial como discípulos a gente ter uma decisão de não deixar a apatia, de não deixar a rotina, de não deixar aquilo que parece mais confortável e fácil nos guiar para diferentes decisões. Porque muitas vezes isso se torna uma prisão e uma gaiola para a gente. A gente não vive todos os dons e talentos e tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Eu não estou falando aqui, é só um grande parênteses aqui, né? Eu não estou falando se Deus te colocou num trabalho, se Deus te colocou ali numa situação específica. Às vezes Deus tem muitos propósitos para te manter em determinados lugares, como por exemplo Deus fez com José lá no Egito e tantos outros homens na Bíblia que passaram por um período de provação, precisaram ficar na caverna, né, de Adulão ali, como por exemplo Davi. Ou seja, tem processos da nossa vida que Deus realmente nos coloca ali em alguns momentos para a gente poder crescer com Ele, para poder ser luz onde a gente está, assim também, por exemplo, como Daniel lá na Babilônia. Por outro lado também, existem momentos da nossa vida que Deus ele quer que a gente se liberte, que a gente, né, use toda a nossa força, vontade, todo o nosso ser para agradá-lo, para viver intensamente. E a gente vê também outros exemplos como esse, como o próprio Paulo, o próprio Gideão e tantos outros homens e mulheres na Bíblia que foram chamados a se levantar e a viver algo diferente. E às vezes esse diferente não significava melhor. Às vezes esse diferente significava morte, perseguição, significava várias coisas, mas era algo que agradava o coração de Deus, porque a gente estava vivendo por algo muito além de nós mesmos, mas para fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez, como a gente viu lá em Filipenses. Então, pegando esse livro de Francis Chan, eu queria ler com vocês. Eu peguei alguns recortes, são várias frases de um dos capítulos do livro, né? E eu juntei assim, eu espero que tenha feito sentido aqui para vocês, mas que eu espero que te encoraje a reacender esse louco amor, a reacender essa chama por Deus e a tomar decisões, né, que você acredita com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor que vão ser as melhores decisões para a sua vida e para honrar a Deus acima de tudo. Então vamos aqui para o nosso grande e maravilhoso Google Docs, que eu sei que vocês gostam do nosso Google Docs, mas a frase é o seguinte. Aqui é o Francis Chan no seu livro, né, Louco Amor. Você provavelmente já percebeu que tem uma escolha distinta a fazer. Deixar a vida acontecer, o que corresponde a servir apenas os restos a Deus, ou seguir ativamente na direção de Jesus Cristo. Você reconhece a tolice que há em buscar a realização fora dele? Aqui, Francis Chan está falando, né, que se a gente tem sempre duas decisões. Viver uma vida ali apática e entregar os restos para Deus. Quando ele fala os restos, é o que sobra. É o tempo que sobra, o dinheiro que sobra, as amizades que sobram, tudo que sobra eu entrego para Deus. É o domingo. Deus não é o principal da minha agenda. Deus é um dia, é 2 horas da minha semana inteira. A gente vai entregando restos para Deus. Ele falou, a gente vive assim, ou a gente vive de fato ativamente em busca da direção de Deus, né? E aí ele faz a pergunta, você reconhece a tolice que há em buscar a realização fora de Deus? E aí ele continua. As pessoas citadas em Hebreus 11 estavam longe da perfeição e ainda assim tiveram fé em um Deus que foi capaz de realizar sua vontade em situações aparentemente tenebrosas. O exemplo definitivo de sacrifício e rendição é naturalmente o de Jesus Cristo. Ele tinha tudo e ainda assim optou por render todas as coisas por amor ao Pai. Deus não nos deu sobra, Ele ofereceu o melhor que tinha. Ele deu a si mesmo em vez de juntar mais uma tarefa à vida. Talvez Deus queira que entreguemos a Ele todo o nosso tempo, permitindo que Ele o oriente da maneira que achar mais conveniente. Quando Cristo nos manda pagar o preço de segui-lo, isso quer dizer que devemos entregar todas as coisas. Deus deseja que confiemos plenamente nele.
Ele quer nos mostrar como opera e cuida de nós. Ele quer ser nosso refúgio. Cada um de nós recebe diferentes dons e talentos concedidos pelo Senhor. O que mais importa é como usamos o que recebemos, e não quanto ganhamos ou o que fazemos em comparação aos outros. O mais importante é que nos entreguemos. E aqui tem esse texto aqui maravilhoso, porque Francis Chan ele vai trazendo justamente essa ideia que eu espero que tenha ficado clara aqui ao longo da nossa live, que é de fato essa ideia de que Deus ele não mediu esforços. Deus entregou tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha para nós, para mim, para você, para nos salvar. E por que nós não entregamos o nosso melhor? Por que nós não enxergamos e não vivemos de uma maneira completa com Deus? Isso é uma das coisas que eu mais falo aqui no canal, mais falo no meu Instagram, como que a gente pode realizar todas as coisas para Deus, desde o lavar de uma louça, até o que a gente realiza no nosso trabalho, até o nosso momento devocional com Deus, tudo está interligado a Deus. E ele fala que, olha, viva uma vida, né, que você conecta tudo a Deus e faz de acordo com a vontade dele. E não se entregar o que sobra para ele, né? E aqui é interessante, né, que o que importa, ele fala, né, o que importa é como usamos o que realmente temos, né, o que recebemos de Deus. Não o quanto ganhamos ou o que fazemos em comparação aos outros. Porque eu volto aqui para o Júnior, né? O que importa é como ele usa os talentos. O cara sabe cantar, dançar, pular, faz um monte de coisa ali, o Júnior, e ele não estava usando isso. E muitas vezes Deus ele nos deu muitos talentos e a gente simplesmente fica colocando debaixo do tapete, colocando ali aquele fogo debaixo da cama, dentro do armário, aquela escritura ali da lamparina, né? Que a gente acende a lamparina ali, mas deixa debaixo dos lugares e Deus fala, não, rapaz, faça isso não. Pegue isso, coloque e ilumine todos da sua casa. Meus queridos, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é porque eu quero trazer aqui para vocês a novidade, né? De que eu estou parando com essas lives aqui. Eu vou parar, finalizar aqui essa produção dessas lives semanais, porque de fato tem sido um ritmo muito intenso produzir conteúdo aqui para a internet todas as semanas. E eu não estou falando só das lives, né? Porque eu faço aqui em média 4 vídeos, às vezes mais vídeos por semana aqui no canal. Além disso, eu ainda tenho uma constância de pelo menos 1 a 2 publicações lá no Instagram, sem contar os cursos na Udemy que eu tenho me esforçado bastante para produzir e que também estão sendo lá colocados ali, né? Então são muitas frentes dentro desse meu projeto virtual que demanda muito tempo. E isso tem me tirado, né, do meu tempo com a igreja, do meu tempo com as pessoas, do meu relacionamento, né, com o próximo, com os necessitados. E eu cheguei assim, eu falei, não, cara, tá bom, tá sendo legal, o canal tá até crescendo, o Instagram tá crescendo, mas eu preciso fazer de uma maneira que seja saudável, que eu possa usar todos os meus talentos. Eu sei que Deus me deu os talentos, especialmente talentos de comunicação, de estar com as pessoas, de amar as pessoas. E por mais que eu acredite que esteja enriquecendo a sua vida por meio aqui da internet, eu quero também, né, fazer isso pessoalmente com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas do meu bairro. Então, por conta disso, eu vou dar uma reduzida no ritmo. Vou, né, diminuir a quantidade de publicações, diminuir também a quantidade dessas lives aqui, né? Como eu falei, eu vou estar encerrando elas aqui essa semana. Essa é a última live que eu vou estar fazendo agora, né? Mas eu quero sim continuar produzindo vídeos, pelo menos 2 vídeos por semana, talvez um pouco mais curtos. Talvez eu continue com pausa para o café, não sei, é um quadro que eu adoro, é muito legal para mim fazer o pausa para o café. É um momento que eu tô com Deus também ali, aí eu já gravo vídeo para vocês. Então, talvez eu continue com pausa para o café. E talvez outros quadros sofram algumas alterações. Eu não sei se eu vou continuar fazendo a Devocional Lectio, por exemplo. É uma coisa que eu gosto de fazer também, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Demanda espiritualmente. Então eu não sei se eu vou continuar fazendo, mas eu quero continuar publicando pelo menos 2 vídeos aqui no YouTube. Quero continuar publicando, ao invés de publicar 2 vezes lá no Instagram, vou publicar 1 vez por dia. Acredito que já vai ser o suficiente aqui. Quero continuar fazendo os cursos. Eu já tenho vários cursos rascunhados. Eu tenho acho que quase 10 cursos aqui já nos rascunhos. Já estou gravando um, né? Já tem 4 lá, tem um na edição
e já estou começando a gravar outro, então já tem alguns cursos. Eu quero continuar fazendo os cursos porque eu sei que é onde mais vai poder ajudar vocês. Aqui vocês estão me vendo, estão me ouvindo, estão sabendo aqui de uma coisa ou de outra, mas quando a gente pega um curso, né, do início ao fim, com uma lógica, né, que te conduz ali a um pensamento, tem muito mais poder de te ajudar a entender, e não só entender, mas também praticar aquilo que está sendo dito. Mas enfim, galera, com isso eu encerro a nossa live de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te enriquecido. Se você gostou, pessoal, por favor, deixe aqui o seu like, o dedinho abençoado para fazer milagre aqui nesse YouTube. Por favor, deixa aqui. Se você não se inscreveu nesse canal, se você quer me acompanhar nessa nova fase, entender, se unir comigo aqui nesses novos passos, eu estou muito animado de poder vivenciar o Evangelho, né? Retomar algumas coisas que eu não estou conseguindo fazer hoje. De fato, eu quero te levar comigo nesses aprendizados, compartilhar aquilo que eu estiver aprendendo, e eu espero de verdade que você seja muito, muito abençoado por tudo isso, beleza? Então, se inscreve aqui, viu? Ativa o sininho, porque muita coisa está por vir, e eu espero que seja coisa boa. Tranquilo, meus queridos? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, ótima noite e até a próxima. Valeu!